Fichamento literal e comentado do texto Serenidade, de Martin Heidegger, do Instituto Piaget. Comecemos. Este trabalho de Heidegger, já no momento posterior de sua obra, data de 1955, quando de sua volta a Meßkirch, para a ocasião da celebração do aniversário de 175 anos desde o nascimento do compositor Konradin Kreutzer, conterrâneo de Heidegger e do público presente no evento. Este fundamental trabalho emerge de um pensamento crítico do autor frente ao mundo que se descortina, no qual cidades grandes se pulverizam pela Europa, expandindo-se tanto quanto o modo de vida urbano que se abrange globalmente. O signo dessa mudança paradigmática se dá pela técnica ou pelo objeto técnico, dirá Heidegger. E, bem sabemos, esses 10 anos posteriores à Segunda Guerra Mundial marcam a retomada do acelerado ritmo econômico dos Estados-nação, de modo que relações de cooperação internacionais se instauram em grandes blocos regionais, dos quais boa parte perdura até hoje. O olhar de Heidegger é um pouco cauteloso a tais vicissitudes, sobretudo quando estas concernem diretamente o pensar humano, ponto nodal da parte introdutória deste trabalho. Heidegger afirmou que, a partir da capacidade inata de se pensar, há dois tipos de pensamento possíveis: um que calcula e o outro que medita. A inquietação de Heidegger reside nesse pensamento que calcula, que paulatinamente avança nas cidades. Em linhas gerais, o pensamento que calcula é o pensamento rigidamente técnico, matemático, da lógica objetivante e que se entrelaça às técnicas no mundo. Essa é a marca simbólica do Deus está morto, em Nietzsche. Algumas observações. Se Heidegger inaugura o texto dirigindo sua preocupação ao avanço do pensar que calcula, Georg Simmel, num texto do começo do século XX, As Grandes Cidades e a Vida do Espírito, antecipou tal inquietação afirmando que, abre aspas, o espírito moderno tornou-se mais e mais um espírito contábil, fecha aspas, página 580. Por contábil, podemos pensar não só a partir do advento do dinheiro como único parâmetro de valor, páginas 581 e 582, nas grandes cidades, mas um pensamento que se firma na quantificação e mensuração das coisas da vida. Isto é, um pensamento que conta. Uma segunda observação, seguindo a reflexão de Zeljko Loparić, Deus está morto é a consumação da morte do suprassensível, das ideias essenciais. Segundo ele dirá, a compreensão de Heidegger não é que esta morte não foi anunciada por Kant, Marx e Nietzsche, mas bem antes, com Descartes e com a própria metafísica grega. Retomando, esta forma de pensamento, do pensar técnico, emerge sob a condição de paulatina forclusão do pensamento que medita. O pensamento meditativo, por sua vez, é aquele que salva o homem meditativo, dando-lhe condições de habitar, ou se enraizar, no mundo, de um modo ou outro, que lhe aproxime do que é essencial à sua existência. Este pensamento, que se opõe ao pensar técnico, talvez nos revele o desgarramento de Heidegger às formas da metafísica clássica e sua aproximação com o pensamento oriental. A própria palavra serenidade, como gesto expresso pelo pensar meditativo, já é, em si, uma palavra meditativa. Ainda que esboçando certa preocupação com essa nova forma do pensar, que nem se inscreve mais como devir, Heidegger sugere uma posição parcimoniosa diante da tensão entre os dois tipos de pensamento.
não é possível retornar a um estado anterior ao pensar que calcula. Tampouco é possível ressuscitar o mundo suprassensível que se metaforizou no Deus em Nietzsche. Daí que seja fundamental pensar agir com serenidade ante as coisas do mundo. A serenidade em Heidegger é uma atitude de sim e de não simultâneos. Não se trata de negar o pensar calculante, mas recusar que este seja hegemônico, pensando tanto na esfera social quanto na vida individual do sujeito. Os dois caminhos são possíveis, mas apenas o são segundo um momento próprio a cada um. Tampouco é preciso negar os objetos técnicos à nossa volta. Abre aspas. Aquilo que é verdadeiramente inquietante não é o fato de o mundo se tornar cada vez mais técnico. Muito mais inquietante é o fato de o homem não estar preparado para essa transformação do mundo. É o fato de nós ainda não conseguirmos lidar com aquilo que, nesta era, está realmente a emergir. Fecha aspas, página 21. Aliás, breve nota. Esse inquietante, unheimlich, nesse trecho particular, será que pode ser entendido como uma forma de desenraizamento? Ambos pressupõem algo que antes era familiar. Ou, pelo menos, talvez só em Freud. Bom, retomando. Desta forma, a palavra serenidade nem sequer se assemelha a um conceito, mas a um gesto de tolerância e de silenciamento. Silenciamento a si mesmo e ao mundo técnico. Agir com serenidade implica, então, pelo silêncio, distinguir os momentos possíveis a cada uma dessas formas. Em seu cerne, mais do que objetar contra o pensar calculante, é mister a retomada do pensamento meditativo. O pensar meditativo também não se caracteriza como um bucolismo romântico e saudosista. Aliás, este pensar sob recuperação pelo agir com serenidade está diretamente ligado às ideias de enraizamento e desenraizamento. Estas ideias são possíveis segundo a, abre aspas, serenidade às coisas e a abertura ao mistério, fecha aspas, página 25. Sempre lançando vistas a um solo ou lugar, como hábito ou do habitar, como destacado no texto Construir, Habitar, Pensar. Este enraizamento, que se denuda a partir do pensar meditativo, que se recolhe à essência do ser e que é, por sua vez, possibilitado pelo agir sereno, surge nesse texto como estando diretamente ligado aos lugares geográficos ou à despossessão destes. Página 16. Breve nota. A relação entre enraizamento e um lugar nesse texto de Heidegger talvez seja algo que uma reação sintomática aos efeitos das grandes guerras na Europa. O autor dá exemplos como a disposição violenta, a condição migrante, etc. Retomando. Ora, a eclosão das grandes cidades não deixa de ser um exemplo, página 16, especialmente por arrebatar as populações campesinas de seu solo a partir das novas condições de vida proporcionadas pelas grandes cidades. A este respeito, Heidegger diz que os desenraizados estão cada vez mais distantes do campo, dos usos e costumes da aldeia, da herança do mundo da terra natal. Página 16. O desenraizamento que ele cita não é de um sujeito desenraizado de seu ethos, de suas heranças, segundo Spinelli? Ou seria correto falar de um ethos do desenraizamento? Breve nota. Há uma passagem interessante em Georg Simmel, embora não sejam mencionados enraizamento e desenraizamento. Abre aspas. Em nenhum lugar alguém se sente tão solitário e abandonado como precisamente na multidão da cidade grande. Pois aqui, como sempre, não é de modo algum necessário que a liberdade do ser humano se reflita em sua vida sentimental como um sentir-se bem. Fecha aspas, página 585. Duas coisas a destacar. A ideia do solitário, que experiencia o blasé, dito em outro momento,
Se aproxima da ideia do desenraizado, que se vê despossado de seu solo. E é preciso explorar essa relação com certa cautela. E, em segundo lugar, a liberdade, conquista tão vangloriada das sociedades modernas, não necessariamente se reflete como um sentir-se bem. Heidegger está a mostrar algo parecido com a reflexão nesse texto. Não obstante seu estilo de vida, marcado especificamente pelas longas estadas em sua choupana em Tottenauberg, na faixa da Floresta Negra alemã, ratificam a presença desse pensamento em sua vida. Heidegger afirmou que a perda do enraizamento provém do espírito da época, no qual todos nós nascemos, página 17. Tal ideia nos leva a visualizar o desenraizamento como estrutural. O mesmo aparece em Simone Weil, isto é, neste caso, na possibilidade deste se estruturar amplamente, extrapolando a escala do local e do micro. Outra coisa em comum é o grau de subjetividade contido em espírito da época, já citado, e doença, termo em Simone Weil, ambos usados para explicar o que é, enfim, desenraizamento. Isso só nos revela as agruras em perscrutar conceitualmente por essas ideias aparentemente tácitas e simples. Se a hipótese geral de Heidegger se consumar em algum grau, a saber que o desenraizamento que ali se anunciava tinha sua razão de ser no espírito da época, ilustrado pelo advento dessas formas urbanas e da hegemonia do pensar calculante, então imaginamos que o desenraizamento é uma condição longe de ser liquidada, aliás, muito mais próxima de um endemismo exatamente por essas mesmas formas serem hoje mais aprofundadas e rígidas. Para Heidegger, por exemplo, o espírito desse tempo afasta o pensar da meditação, afasta o homem de seu solo, ou afasta-lhe do seu humanismo, quiçá ainda no sentido metafísico. Abre aspas. Por isso, perguntamos agora, já que o anterior enraizamento, Bodenständigkeit, se perde, não poderia ser restituído ao homem um novo solo, Grund und Boden, no qual a natureza humana e toda sua obra pudessem medrar de uma maneira nova, mesmo na era atômica? Fecha aspas, página 22. Refaço a pergunta integralmente, se não modificando uma única coisa. Mesmo nas metrópoles globais, uma outra reflexão, diante do mundo que vivemos no século XXI, marcado pela transcendência das técnicas do espaço geográfico aos espaços virtuais, lato sensu, como alcançar esse pensamento meditativo frente à ubiquidade técnica? Se estivesse vivo, o que Heidegger pensaria do mundo de hoje? Citações do texto Serenidade, de Heidegger. Abre aspas. Comemorações e ausência de pensamentos andam intimamente associadas. Fecha aspas, página 11. Nota. Heidegger diz que, em sua época, o conhecimento transita por vias rápidas e, por essa mesma razão, o que rapidamente se apreende, rapidamente se esvai. Até mesmo com ele próprio. Mas essa ausência de pensamentos não é igual à ausência da capacidade de pensar. Aliás, novamente o pensamento é um dos pontos fulcrais. E aí está algo chave. Uma ausência de pensamentos só é possível quando há uma capacidade de pensar. Só é possível a ausência se relativa a uma pertença. É válido não apenas concordar, mas transpor essas ausências ao nosso período. Retomando. Abre aspas. Existem, portanto, dois tipos de pensamento, sendo ambos, à sua maneira, respectivamente, legítimos e necessários. O pensamento que calcula e a reflexão, Nachdenken, que medita. É a esta reflexão que nos referimos quando dizemos que o homem atual foge do pensamento. Fecha aspas. Página 13. Abre aspas.
Qualquer pessoa pode seguir os caminhos da reflexão à sua maneira e dentro dos seus limites. Por quê? Porque o homem é o ser, Wesen, que pensa, ou seja, que medita, Sinnende. Fecha aspas, página 14. Nota. A meditação é possível a todos porque ela deriva da capacidade de pensar, a qual é inerente a todos. Retomando, abre aspas. Somos levados a refletir e perguntamos: não faz parte do êxito, Gedenheim, de uma obra de sucesso o enraizamento no solo de uma terra natal? O poeta quer dizer: onde deve medrar uma obra humana verdadeiramente alegre e salutar, o homem tem de poder brotar das profundezas do solo natal, elevando-se em direção ao éter. Éter significa aqui o ar livre das alturas do céu, a esfera aberta do espírito. Fecha aspas, página 15. Nota. Aqui a primeira aparição do termo enraizamento, inclusive já com um questionamento filosófico. Inclusive, o éter teria algo a ver com o Dasein, com o ser aí? Com a busca da verdade do ser que constitui a busca pelo humanismo? Retomando, abre aspas. Muitos alemães perderam a sua terra natal. Tiveram de abandonar as suas aldeias e cidades, foram expulsos do solo natal. Inúmeros outros aos quais foi poupada sua terra natal e que, mesmo assim, a deixaram, são apanhados no turbilhão das grandes cidades e têm de se estabelecer no deserto das zonas industriais. Tornam-se estranhos à velha terra natal. E os que ficam? Muitas vezes estão ainda mais desenraizados em Matloser do que aqueles que foram expulsos. Fecha aspas. Página 16. Ainda descrevendo, Heidegger diz que os desenraizados estão cada vez mais distantes do campo, dos usos e costumes da aldeia, da herança do mundo da terra natal. Página 16. O desenraizamento que ele cita não é um desenraizamento de um ethos. Retomando, somos levados a refletir e perguntamos: o que se passa aqui com os expulsos da terra natal, bem como com aqueles que nela ficaram? Resposta: o enraizamento, die Bodenständigkeit, do homem atual está ameaçado na sua mais íntima essência. Mas a perda do enraizamento não é provocada somente por circunstâncias externas e fatalidades do destino, nem é o efeito da negligência do modo de vida superficial dos homens. A perda do enraizamento provém do espírito da época, no qual todos nós nascemos. Fecha aspas, página 17. Nota. Num momento posterior, Heidegger critica o planejamento, o cálculo, a organização, a automatização em excesso. Isso antes de se esboçar um pensamento sobre a globalização e a rigidez dos espaços urbanos. No entanto, ele está apontando exatamente para as formas primevas desse movimento que já ensaiava, e é isto com o que precisamos dialogar. Retomando, abre aspas, a evolução da técnica decorrerá cada vez mais rapidamente e não será possível detê-la em parte alguma, fecha aspas, página 20. Abre aspas, aquilo que é verdadeiramente inquietante não é o fato de o mundo se tornar cada vez mais técnico. Muito mais inquietante é o fato de o homem não estar preparado para essa transformação do mundo. É o fato de nós ainda não conseguirmos lidar com aquilo que nesta era está realmente a emergir. Fecha aspas, página 21. Abre aspas. Por isso, perguntamos agora, já que o anterior enraizamento, Bodenständigkeit, se perde, não poderia ser restituído ao homem um novo solo, Grund und Boden, no qual a natureza humana e toda sua obra pudessem medrar de uma maneira nova, mesmo na era atômica? Fecha aspas, página 22.
breve nota, não é preciso condenar os objetos técnicos nem demonizá-los, né? Porém, o ideal seria usá-los nos limites de suas devidas utilidades. De resto, estes não nos interessam em nada. Do contrário, não é que usamos os objetos técnicos, estes é que nos usam, ou absorvem, dirá na página 24. Retomando, abre aspas. Esta atitude do sim e do não simultâneos em relação ao mundo técnico com uma palavra antiga. A serenidade para com as coisas. Fecha aspas, página 24. Abre aspas. A serenidade em relação às coisas e a abertura ao segredo são inseparáveis. Prometem-nos um novo solo sobre o qual nós possamos manter e subsistir, e sem perigo, no seio do mundo técnico. A serenidade em relação às coisas e a abertura ao mistério dão-nos a perspectiva de um novo enraizamento. Fecha aspas, página 25. Ambas medram do pensamento voltado às questões do ser e da verdade do ser. Algumas notas quanto à segunda parte. A serenidade não é algo despertado por nós mesmos, mas por outros meios. Página 34. A serenidade abriga o tipo mais superior de ação, não atividade, humana. Página 35. A essência da serenidade é oculta. Página 35. O que tem a serenidade a ver com o pensamento e com a essência do pensamento? Será de novo ser versus ente? Página 36. A serenidade é uma característica do ser. Seria tanto quanto ele transcendental? Abre aspas. A transcendência ultrapassa a percepção dos objetos. Fecha aspas, página 38. O ser, portanto, fundamenta e ultrapassa o ente. Região, entendida como literalmente aquilo que vem de encontro. Mas esta não é a sua característica maior. Página 40. Abre aspas. A sua forma mais antiga é região, Gegnet, e significa a extensão livre. Fecha aspas. Página 41. Abre aspas. O próprio aberto é a região. Fecha aspas. Página 43. A abertura do ser que se dá pelo pensamento é, na verdade, uma abertura que vem ao ser. Essa abertura tem como imagem a região. Serenidade é um tipo de repouso. Página 45. Mas, em Heidegger, o que é o repouso? Repouso do que e em que? A serenidade é algo que repousa, caminha sobre a região, isto é, a abertura que vem ao ser. E ela vem da região. Página 49. A região arrenda, regionaliza a serenidade. Página 50. Estivemos e não estivemos fora da região. A região se apresenta ao ser a partir do pensamento. Como somos seres pensantes, nunca perderemos a capacidade de pensar, portanto, de caminhar com serenidade sobre a região. Página 48. E isso se aproxima do humanismo para Heidegger. Este é sempre apreendido pelo pensamento que se volta à questão do ser. E por não estarmos pensando na questão do ser, não é que não possamos mais fazê-lo. Apenas não o fazemos porque o paradigma que antecede o humanismo é o da metafísica clássica. Ainda somos capazes de pensar. Portanto, qualquer um pode pensar na questão do ser, tanto para se pensar o humanismo, quanto para caminhar com serenidade sobre a região que se estende ao ser. O pensamento não é a serenidade. O pensamento é a relação entre a serenidade
e a região que se lhe oferece. Página 52.